A paz do Senhor, irmãos, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, de versículo 5 até o versículo número 10, que nos diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, naquela mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois guardas, entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Bem conhecida essa passagem, fala da prisão de Pedro, que a igreja orava por ele, e a Pedro, milagrosamente, ele foi solto daquela prisão, mesmo estando com cadeias, preso, estando com guardas vigiando, ele foi preso. Mas o que eu quero destacar aqui é que a oração que a igreja fazia continuamente é a chave que abre todas as portas. Neste caso aqui, abriu esta porta da liberdade para Pedro. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos orar sempre, porque é esta oração que nos vai dar a vitória. Quando nós intensificamos a nossa vida de oração, nós somos os mais vitoriosos. Quando negligenciamos a oração, nós temos menos vitória, porque ela é a chave, a oração é a chave de tudo. Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele. Glória a Jesus. Então Deus enviou o anjo e libertou Pedro. Foi uma coisa maravilhosa, um milagre esplêndido. Glória a Deus. O versículo 10 diz assim: E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Aleluia, glória a Deus. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então, as portas foram abertas pelo poder da oração. Foi a ação da igreja em oração que fez com que esta porta de ferro que dava para a cidade se abrisse e Pedro pudesse ser salvo. Glória a Jesus Cristo. A porta foi aberta por causa da oração. Nesse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, outra passagem bem conhecida nossa, quando Paulo e Silas estavam presos, eles também oravam, cantavam hinos. E a Bíblia diz que sobreveio um terremoto, e diz aqui a Bíblia no versículo 26, e de repente sobreveio 16 e 26. Um tão grande terremoto que os alicerces do castelo se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas. Aleluia. Não há porta fechada quando o crente está orando. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Não há impedimento para a bênção chegar quando o crente está orando. Se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A liberdade para quem ora. Aleluia. A liberdade aqui, irmãos, é vitória no Senhor. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Quem ora não fica preso a sistema. Quem ora não fica preso a sentimentos. Quem ora, irmão, é vitorioso. Aleluia. Há possibilidades de vitória para ele, pelo efeito positivo da oração. Então vamos nos dedicar mais à oração. Paulo disse aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Jesus disse que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. E fez uma promessa gloriosa para nós, Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo que pedides na oração, crendo, recebereis. Amém? Oremos mais. Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.